Olá, meu nome é Iago, eu sou um dos autores do artigo Ressonance of Supernova Neutrino Twist in Magnetic Fields, publicado recentemente na revista Physical Letters. Esse trabalho foi feito em colaboração com o Sudip Jana, que é pesquisador do Instituto Max Planck de Física Nuclear, na Alemanha. Esse slide, que vocês estão vendo, mostra a página da publicação online e o link para a publicação na parte superior da tela. Esse slide mostra a página inicial do artigo, certo? E nesse vídeo eu vou tentar explicar, na internet do vídeo, eu vou tentar explicar brevemente o que há de inovador no nosso artigo. Ah, antes de, antes de, porém, antes eu vou precisar explicar o que é uma supernova. A supernova é um evento que uma estrela de massa superior a 10 bilhões de massas solares explode quando quase todo o seu combustível, que é o hidrogênio, e seu núcleo já foi exaurido. Vocês podem acompanhar a explicação no vídeo. Nesse momento, seu núcleo é quase totalmente composto de ferro e a liberação de energia via fusão nuclear já não é mais capaz de balancear a gravidade. Assim, a estrela colapsa sobre seu próprio núcleo. Contudo, a parte mais interna de seu núcleo possui densidades muito altas e não pode ser comprimida facilmente. Então, o corpo da estrela bate no núcleo e uma onda de choque é criada na direção oposta. Essa onda de choque é responsável por expandir as camadas externas da estrela e a explosão acontece. 99% da energia gravitacional da estrela é liberada em forma de neutrinos, que viajam até a Terra e trazem informação sobre o interior da estrela. No nosso artigo, mostramos que neutrinos de mão esquerda produzidos no núcleo da supernova, ao se propagarem nos campos magnéticos contorcidos em seu interior, podem ser convertidos para neutrinos de mão direita com alta eficiência. Essa conversão modifica o sinal de neutrinos que chega à Terra e pode trazer informações importantes sobre o momento magnético dos neutrinos. Os neutrinos de mão esquerda são na figura mostrados com índice, subíndice L, e os neutrinos de mão direita com subíndice R. Note que os neutrinos de subíndice L se convertem para os de mão direita dentro da supernova e modificariam o sinal que chega à Terra. Ah, vamos falar agora da quiralidade do neutrino. Primeiro, eu quero falar que a figura nesse slide foi retirada da referência do professor Hélio da Mota no CBPF, mostrada na parte inferior do slide. No slide anterior, eu falei sobre neutrinos de mão esquerda e mão direita. Nesse, eu vou esclarecer o que esses termos significam. Esses termos definem a quiralidade do neutrino. No caso de neutrinos relativísticos, a quiralidade é muito parecida com a helicidade. Helicidade e quiralidade são, a priori, dois números quânticos distintos, mas no caso de neutrinos relativísticos, eles significam aproximadamente a mesma coisa. Esses dois nomes são usados na literatura para descrever neutrinos de mão esquerda e de mão direita. Na prática, neutrinos de mão direita possuem spin na direção do momento. Neutrinos de mão esquerda têm spin na direção oposta do momento. Para neutrinos de Dirac, que são os que assumimos aqui, os neutrinos de mão esquerda interagem com a matéria via interações fracas, enquanto os neutrinos de mão direita são estéreis e são indetectáveis. Portanto, ao serem convertidos de mão esquerda para a direita na supernova, o número de neutrinos que chega na Terra é efetivamente reduzido. E essa seria uma das assinaturas da interação entre o momento magnético dos neutrinos e o campo magnético da estrela explodindo. Essa conversão só é possível se a direção do campo magnético muda ao longo da trajetória do neutrino. Essa equação na parte superior do slide é a equação do artigo que define a evolução do sabor e da direção do spin do neutrino com a distância r a partir do centro da estrela. E mostra que a velocidade com que o campo muda de direção afeta a evolução do neutrino. A velocidade angular com que o campo muda de direção é dada nessa equação pela derivada do ângulo φ, que é escrita φ ponto, certo? Na equação. Em particular, a mudança de direção dá uma contribuição de sinais opostos para os níveis de energia dos neutrinos de mão esquerda, índice L, e de mão direita, índice L. E isso é o responsável pela conversão entre as duas velocidades. O termo técnico para esse fenômeno é ressonância na precessão do spin do neutrino. Por isso, o título fala em ressonância em campos magnéticos contorcidos. Nessa figura, o núcleo de ferro da supernova é representado por um ímã. A direção do campo dentro do ímã é oposta à direção fora do ímã.
O neutrino que é produzido dentro do ímã, portanto, sentiria uma mudança de direção, e a conversão de mão esquerda para a mão direita aconteceria. Essa figura agora, é a figura 1 do artigo, mostra como os níveis de energia do problema, mostrado à direita, se alteram em campos magnéticos que mudam de direção, mostrado à esquerda. À esquerda você tem um esquemático do campo magnético, que é o vetor vermelho, com ângulo φ, mudando de direção. Você também tem a representação do spin dos neutrinos, dado pelo neutrino M e o neutrino L. E na direita você tem níveis de energia dos neutrinos. Os níveis de energia entre os neutrinos L e R dentro da supernova não se cruzariam se não houvesse um momento magnético interagindo com o campo magnético. Então, esses níveis de energia são característicos do problema quando a gente inclui o momento magnético interagindo com o campo magnético. Agora, essa é a figura 2 do artigo, que vocês veem no slide. Essa figura mostra que a conversão ocorre na superfície de núcleo de ferro representado pelo ímã entre 1.000 e 10.000 quilômetros a partir do centro da estrela. Isso pode ser visualizado no gráfico inferior, em que o coeficiente de adiabaticidade, que representa a eficiência com que a conversão de mão esquerda para a mão direita acontece, atinge os valores mais altos possíveis no interior da estrela. Esse coeficiente de adiabaticidade ele atinge os valores mais altos. é, Você pode ver no gráfico inferior a partir de 1.000 quilômetros. E no modelo de supernova que adotamos no artigo, é onde o núcleo de ferro termina e os campos magnéticos se contorcem de forma mais exacerbada. Então, é lá que a gente assume que essa conversão de esquerda para a mão direita vai ser mais efetiva. Certo? Agora, eu estou mostrando os resultados. Nesse slide são mostrados os resultados. As figuras superiores são para o experimento Hipercaminhocante, que está sendo construído no Japão, e as duas inferiores são para o experimento DONI, que está sendo construído nos Estados Unidos. É a sigla para Deep Underground Neutrino Experiment. Esses dois experimentos devem começar a operar na próxima década. As figuras da esquerda são para a hierarquia de massa normal dos neutrinos e as da direita para a hierarquia invertida. Os gráficos mostram como a quantidade de neutrinos detectados mudam com o tempo nos dois experimentos. As linhas verdes representam o caso padrão, as linhas vermelha e azul representam o caso em que o momento magnético do neutrino interage com o campo magnético, se contorce em sentido horário e anti-horário, respectivamente. Observe que, em geral, a presença de campo magnéticos contorcidos modifica o sinal de neutrinos detectores. É só você observar como as linhas azul e vermelha são, em geral, para todos os casos, diferentes ah, da linha verde, que representa o caso padrão. A observação de algum desses padrões modificados dos neutrinos supernovas seria uma evidência para a presença do momento magnético da ordem de 10 a menos 14 magnetons de Bohr. É importante dizer que essa supernova, ela, a gente considerou que ela está a uma distância de 10 kiloparsecs da Terra, o que significa uma distância média de uma supernova na galáxia, de uma estrela que tem potencial para ser uma supernova na nossa galáxia, na nossa galáxia. Né? Então, para resumir, ah, nessa tabela final, nessa tabela vemos que usando neutrinos de supernova podemos ser capazes de medir o momento magnético dos neutrinos com valores tão pequenos quanto 10 a menos 14 magnetons de Bohr, o que significa uma sensitividade muito superior aos 10 a menos 11 magnetons de Bohr atingidas pelos experimentos terrestres atuais. Você vê que a combinação do hipercaminhocânio, mostrada aqui na última linha da tabela, ela é capaz de medir momentos magnéticos entre 10 a menos 14 e 10 a menos 15, o que é uma sensitividade muito melhor, 4 ordens de magnitude melhor do que os experimentos terrestres atuais, que não tem perspectiva de melhora. É importante dizer isso. Então, o que a gente propõe nesse artigo é usar fontes astrofísicas em campos magnéticos bem altos para poder estudar as propriedades fundamentais dos neutrinos.
Por fim, eu quero falar que uma futura medição do momento magnético dos neutrinos seria crucial para entendermos a física que gera a massa dos neutrinos, assim como a sua natureza. É, a, a física que gera a massa dos neutrinos está muito relacionada à física que gera o momento magnético dos neutrinos e o entendimento dessa física, que deve envolver novas partículas, talvez novas simetrias, pode impactar não só o estudo das propriedades fundamentais dos neutrões, mas de física de partículas como um todo. Certo? É, obrigado por me acompanhar até aqui e por hoje é o que eu tenho para falar. É, muito obrigado.